Imagine uma luta entre as maiores mulheres da história. Lutas entre, por exemplo, uma samurai e uma serial killer. Disputas em que figuras históricas famosas, como Maria Antonieta e Cleópatra, são competidoras. Achou louco demais? Bem-vindos todos ao fantástico mundo de Madotansei. Se você também gosta de ver representações de mulheres famosas na arte, ou só gosta de ver uma porção de mulher gostosa lutando, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho enquanto eu rodo a vinheta. E aí, gente, Mocionante aqui de novo, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu não ligo muito pra esse dia porque não faz muita diferença na minha vida, então eu nem percebi que essa semana era o Dia Internacional das Mulheres até eu ouvir no rádio anunciando. Mas, apesar de não fazer muita diferença pra mim, eu sei que é muito importante como data histórica, então decidi fazer um vídeo sobre. Eu realmente não tinha tema pra esse vídeo, até que eu lembrei de um mangá que eu tinha acabado de ler e tava pensando em escrever sobre, e eu peguei muito bem com o que eu tava pensando em fazer pra esse vídeo. Madotansei é só um mangá bizarro, e eu já li e assisti muita coisa bizarra na minha vida, então quando eu falo isso, é pra você levar a sério. Mas ao mesmo tempo, eu acho ele genial. Tá, eu já falei um monte, e até agora não expliquei qual é a desse mangá. Madotansei Sanimi no Isai no Mado wa Kurushiao, ou simplesmente Madotansei, é um mangá escrito por Homura Kawamoto, mais conhecido por escrever Kaikuri, e ilustrado por Makoto Shiozuka. Estreou em outubro de 2020 e é licenciado desde então pela Monthly Comics Zeno. Conta a história sobre uma rainha demônio que atravessa o tempo buscando mulheres para fazer um acordo. Uma delas pode ter seu maior desejo realizado se vencer um torneio organizado no inferno. Então são selecionadas 32 mulheres famosas de toda a história para lutarem até a morte entre si, usando poderes mágicos, para ganhar um único desejo. Tá, você talvez perceba uma leve semelhança entre o enredo desse mangá e do anime Record of Ragnarok. Muitas pessoas já notaram que tem muita coisa parecida entre os dois programas, principalmente considerando que o mangá do Record of Ragnarok é publicado na mesma revista. Mas as semelhanças são mínimas. Não vá pensando que é plágio nem nada assim não. A premissa básica de torneios envolvendo figuras mitológicas e históricas em busca de um prêmio são iguais, mas é aí que as semelhanças acabam. As duas histórias têm enredos e estilos bem diferentes, e até mesmo os temas em si da história não tem nada a ver. Em Record of Ragnarok, a história é sobre uma luta entre deuses e homens para garantir a sobrevivência da humanidade, ou seja, os seres humanos são um único time lutando para salvar a raça humana, enquanto Madotansei gira em torno de lutas individuais. Cada mulher lutando por seus próprios motivos egoístas, e quaisquer amizades ou alianças que são forjadas aqui, eventualmente vão acabar em tragédia. Então, Record of Ragnarok é sobre os humanos lutando unidos para provarem para os deuses que são dignas de viver. Madotansei é sobre várias mulheres que passam uma por cima da outra em nome da própria liderança individual. Conseguem ver a diferença entre as ideias que cada obra busca passar? Se o Ragnarok é para medir o potencial de toda a humanidade, Mado é sobre até onde uma única pessoa vai só para conseguir o que deseja, seja amor, poder, conhecimento ou o que for. Mas o mais impressionante é que essa abordagem mais individualista de Mado não impede que cada personagem seja simpático e complexo dentro do seu próprio contexto. As figuras variam de caráter. Você, por exemplo, tem Joanna Dark, que é uma figura completamente heróica, e tem a Elizabeth Bathory, uma serial killer que matou centenas de pessoas. Mas o mangá desenvolve todas elas o suficiente para que você entenda o ato de cada uma, e como elas chegaram a serem quem são. Mas o que eu acho mais fascinante sobre esse mangá, o que mais me tocou sobre toda a premissa, é o tema das ambições. O título do mangá, Madotansei, em português seria algo como as bruxas gananciosas, ou a ganância das bruxas. E essa ideia de bruxas e de ganância é muito repetida no mangá inteiro. Os poderes mágicos são chamados de ganância, e as mulheres são chamadas de bruxas. O mangá explica que bruxas são aquelas mulheres que possuem ganância, que têm um desejo tão grande e tão forte que vão fazer de tudo para realizar. Ou seja, o mangá é muito construído em torno da ideia de que essas mulheres eram muito julgadas e desprezadas pelas ambições que tinham. Então, todo o propósito do torneio, que literalmente arrancou as mulheres das vidas antigas que elas tinham e levou elas de um mundo para o outro, é enviar as mulheres para um cenário onde o objetivo é lutar pelos seus desejos e ambições. Por exemplo, a Joanna Dark, conhecida por ter sido queimada na fogueira por lutar no exército francês, foi transportada da fogueira direto para esse combate mortal. Ela vivia em um mundo onde ela foi condenada à morte por lutar, e foi levada para um mundo onde ela precisa lutar para receber o seu desejo realizado. Esse novo mundo, onde elas se encontram, e esse mundo em que prosperam aquelas mais gananciosas e ambiciosas, aquelas que vão mais longe em busca de conseguir tudo o que querem,
ainda assim diz a elas que é correto que elas desejem algo e vão atrás, mesmo que isso signifique lutar e passar por cima dos outros. O que é uma mensagem poderosa para você enviar para o público, principalmente em um mangá que, pelo que eu entendi, tem um público-alvo de meninas. Outra coisa interessante é o uso das figuras históricas como personagens independentes. Essa espécie de, uso das figuras do passado para mandar pensar no agora. Essa forma de personificação de pessoas do passado em personagens parece que é uma coisa muito comum no Japão, devido à quantidade de mangás, animes, etc. que usam o nome de pessoas reais como personagens. Tem Fate, Bungo Stray Dogs, Vagabond e por aí. Não, eu acho que não é um conceito inédito e nem muito original. Como eu falei antes, tem até o próprio Konoha Ragnarok, que tem uma premissa bem parecida e que também usa pessoas que existiram de verdade como personagens. Mas em Maru Taisei, esse uso de figuras históricas como personagens serve como uma forma de reconhecer o papel das mulheres no decorrer da história. Claro que eu não vou chegar aqui e querer ser moralista e muito menos militante, né? Mas vamos encarar as faces. A história esqueceu das mulheres, né? A maioria dos nomes que se encontram nessa lista são algumas das figuras mais reconhecidas do mundo. Mariko Rie, Cleópatra, Catarina Grande, Imperatriz Wu. Mas quantas dessas mulheres você conhece? A história é feita por todos, mas eu não lembro só de alguns, infelizmente. Então, um mangá com essa premissa, mesmo que possa não ser a intenção, é uma forma de valorizar o grande nome de figuras históricas que são desvalorizadas no geral. Mulheres que realizaram grandes coisas, boas ou ruins, e que representam o potencial da humanidade, até onde as pessoas podem ir para conseguir o que querem. Eu não tô dizendo que é uma história perfeita, de forma alguma. Como eu já falei, é um mangá bizarro. Não vai ser qualquer um que vai conseguir levar a sério figuras históricas famosas lutando numa arena usando poderes mágicos. Só que acho incrível o mangá trazer à tona tantas mulheres significantes da história, especialmente de uma forma tão diversa. Mesmo que tenha uma quantidade desproporcional de figuras japonesas, porque, né, não tem jeito, cada um puxa a sardinha pro seu lado, inclusive o escritor, mas ainda assim existem mulheres de diversas partes do mundo na lista. Existem asiáticas, europeias, americanas, africanas, da Idade Média, da Antiguidade, boas e más, rainhas e criminosas, etc. Tem uma variação muito grande de personagens, mostrando a diversidade que existe na história humana, e demonstrando que, não importa a época, sempre existiram mulheres moldando o mundo, mesmo em posições que normalmente eram reservadas aos homens, como cientistas ou samurais. Hoje o mangá ainda não tá completo, e eu diria até que tá bem no começo. Ele só foi lançado há 3 anos, então acho que ainda não tá tão desenvolvido quanto pode ficar no futuro. Então ainda tem muita coisa pra descobrir, muito que ainda não foi explicado. Por exemplo, a própria Rainha Demônio não tem muito desenvolvimento, sendo que ela é responsável pelo Terninho acontecer. Ela não tem passado, não tem história, não tem motivação, nem nada disso. Mas, se o mundo do mangá ainda não tá bem explicado, a história compensa na utilização dos poderes. No mundo do Maru Taisei, todos os personagens têm poderes únicos e bem definidos, e eu acho esse tipo de poder bem legal pra explorar, porque existe mais criatividade do escritor. Então, normalmente obras onde tem esse sistema de poderes, onde as pessoas se enfrentam com poderes diferentes, são as minhas favoritas. E o mais legal é que os poderes em Maru Taisei são derivados dos desejos que as competidoras querem realizar, então cada uma tem um poder que tem a ver com sua própria personalidade. Por exemplo, a Mary Reed, uma pirata, tem o poder de controlar a água. A Mata Hari, uma espiã, tem o poder de se mover de um lado para o outro sem ser detectada, como uma espiã. E por aí vai. Todas as batalhas são uma competição para ver qual poder é o mais forte e qual competidora tem mais criatividade na hora de usar seus poderes. E isso eu acho que é fascinante, porque criar um poder único que tem a ver com cada personagem pré-determinada na sua história, e depois criar uma batalha baseada nesse poder requer muita habilidade e criatividade. Mas o mangá também não é perfeito. Em muitas batalhas, pelo menos nos capítulos que lançaram até agora, eu achei bem óbvio o resultado da maioria das lutas, porque parece que o escritor sempre se preocupa mais em contar a história daquele que vai sobreviver. Lógico que deve ser porque o autor não quer desperdiçar muitas páginas para contar a história de uma personagem que não vai durar muito tempo, mas isso tem um efeito ruim de fazer algumas lutas ficarem previsíveis. Mas óbvio que isso só vai ser um problema pra quem tá lendo pelas lutas, né? Porque eu tô lendo muito mais só pelos personagens famosos da história mesmo. Outro lado ruim que eu enxerguei é que as personagens são muito sexualizadas. Não que isso seja uma coisa ruim por si só, mas é incomum pra um mangá pra meninas lerem. Porque enquanto esse tipo de cena é mais comum em anime shonen, que busca atenção mais dos meninos, esse é um mangá, pelo que eu entendi, feito pra mulheres. Não necessariamente pra meninas mais novas, né? Já que sendo um mangá de luta, tem muito sangue, muita cena violenta que você não vai achar bom pra crianças. Mas mesmo sendo mulheres quem vão ler, é bem comum, pelo menos aqui no ocidente, que muitas mulheres gostem de histórias com muita sexualização feminina. É só lembrar, por exemplo, da polêmica que causou o anime da Uzaki-chan. Se você não se lembra desse anime pelo nome, é isso aqui. E a única coisa que a pessoa comum sabe dizer sobre esse anime são sobre o corpo avantajado dela, digamos assim. Embora
demografia dos animes no Japão seja diferente aqui no Brasil, ou seja, o que é apropriado lá no Japão talvez não seja apropriado aqui, mas de uma perspectiva ocidental, falando como a gente daqui mesmo vê, eu achei um pouco confuso quem deveria ser o público-alvo desse quadrinho. Porque pensa comigo, sendo um mangá onde quase todo personagem nomeado é do sexo feminino, e são todas figuras reais que são mulheres famosas, você supõe que o mangá esteja tentando atrair mulheres pra ler. Mas ele é publicado na Zenon Comics, uma revista especializada em publicar seinen. Tem muito mais violência, morte e imagens eróticas do que normalmente tem nos mangás femininos. Não que isso seja uma regra, também existem animes shoujos mais escuros, como Madoka Mágica e Laika, mas não costuma ser muito comum. Esses enredos de lutas pela sobrevivência normalmente são mais comuns em mangás masculinos. Só que são raros mangás masculinos com protagonistas mulheres. De novo, não é uma regra, existem mangás shounen e seinen com protagonista mulher. Por exemplo, Kill la Kill e Aganika Kill. Mas são exemplos raros. Então, apesar de ser um enredo que parece ser feito para atrair mulheres, tô tentando apelar um pouco para pessoas do sexo masculino, com um grau de sucesso que eu não sei como determinar. Sim, parece um mangá que pretende ser feito para garotas, mas que também tá tentando muito, intencionalmente ou não, apelar para os garotos também, como essa ideia precisasse atrair meninos para dar certo. E sim, usar um público masculino para atrair sucesso para uma obra para mulheres é um fenômeno real, tanto que até possui um nome, Girl Show Ghetto. O Girl Show Ghetto é um termo usado para se referir à noção de que os programas, séries, livros e etc. feitos por e para mulheres é algo que está destinado ao fracasso, porque apenas meninas vão consumir esse tipo de coisa. E se só mulheres consomem esse tipo de coisa, nunca vai ser bastante para dar lucro. O youtuber Bob Chipman, especialista em análise de filmes, uma vez disse: a maneira mais rápida de qualquer obra de arte, ficção ou outra coisa efêmera da cultura pop deixar de ser levada a sério é a cultura mais ampla intuir que foi feita ou apreciada por mulheres, especialmente meninas adolescentes. Isso não está em debate, não estamos adicionando um argumento feminista aqui. Tudo o que você precisa fazer é viver na cultura e olhar um pouco ao redor, e você já sabe que isso é um fato. Como ele disse, a ficção feminina, entre aspas, digamos assim, muitas vezes é encarada de uma certa maneira negativa. Caso contrário, J.K. Rowling não teria que ter abreviado seu nome para esconder que era uma mulher quando ela quis publicar Harry Potter pela primeira vez. Ou Ike Perlmutter, o presidente da Marvel Entertainment, não teria demorado tanto tempo para autorizar um filme solo da Marvel de uma super-heroína. E por aí vai. Por conta disso, pelo menos pra mim, parece que esse mangá tem um público indefinido. Tenta tirar pra todos os lados em vez de mirar no algo só. Às vezes isso pode dar certo, mas às vezes também pode acabar não agradando nenhum lado. Mas é só como eu vejo, eu posso estar errado. Na real, eu quero muito que eu esteja errada. Porque esse mangá é uma obra que realiza uma coisa rara, mesmo entre a mídia feita pra meninas, que é de mostrar figuras famosas da história que são mulheres e tratar elas como apenas personagens importantes da história que por acaso são mulheres, e em vez de fazer isso ser um ponto de virada que domina a história toda, o que passa uma mensagem muito positiva tanto pra homens quanto pra mulheres. Fala aí galera, e mais um vídeo tá chegando ao fim, e hoje eu quero lançar um desafio pra você. Qual é o seu mangá shoujo favorito? Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comenta aqui embaixo. Quem passar sem comentar eu vou puxar o pé de noite, viu? Então me fala aí. E, como sempre, se inscreve, ativa o sininho, curte e compartilha pro canal ganhar mais exposição e me siga nas minhas redes sociais. Lembrando que o canal da Moça Nerd só depende de você. Obrigada por me assistir até aqui, sai vídeo novo todo domingo 10 horas da manhã, e eu acho que eu te vejo aqui de novo na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Moça Nerd, desliga. Tchauzinho!